A gente tem que pensar o seguinte: educação, e educação corporativa principalmente, é um processo. E da mesma forma como a gente prepara treinamentos para capacitar pessoas, eu também preciso educar o meu cliente. E isso também é um processo. Então não vai ser do dia para a noite. Acho que esse sofrimento fica quando, eu quero marcar uma reunião com você, Nilson, para a gente discutir o projeto, a demanda que você me trouxe. E ele fala, não tenho tempo. E aí você vê, poxa, perdi essa batalha, perdi essa guerra, não vou tentar mais. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo e eu estou aqui com o meu co-apresentador. O quê? O quê? Mais o quê? Só co-apresentador? Sócio, executivo, amigo. Aê, essa parte... É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo. Eu sou o Nilson Figueiredo, amigo do Richard, principalmente, né? E todas as outras qualidades que ele já... Só no mês que bate meta. Só no mês que bate meta. Ainda tem esse porém, né? E estamos aqui com mais um episódio do Revocast. Essa temporada aqui, mais uma temporada em São Paulo, né? O pessoal tá cutucando a gente para ir para outra cidade, Richard. Já falei isso para você. E mais uma temporada... a gente mudando um pouquinho o formato. Não só trazendo estudos de caso, mas trazendo conteúdo e muita profundidade em temas que são importantes. O que a gente fez aí, até pegando esse gancho que o Richard tá trazendo, a gente tá escutando que tem dores que elas são muito comuns, assim, na área de T&D. Então a gente falou, e se a gente trouxesse especialistas que resolvem essas dores, né, consultores, e a gente pudesse se aprofundar naquilo que vocês estão dizendo pra gente que são os maiores desafios, né? E hoje não é diferente. Exatamente. O que a gente bolou pro episódio de hoje, Richard? Então, Nilson... aquele seu storytelling vamos clássico, lá. tradicional. Isso a gente não muda. Não, isso não muda. Então, imagina você que está nos ouvindo, que o seu telefone toca. Trim, trim. E é o seu VP. Você atende e ele pede os resultados do último treinamento online que você entregou. Você, sorrindo, todo feliz, entra lá na plataforma e traz 1000 indicadores de aprendizagem. Você mostra conclusão, avaliação, horas de treinados, NPS, quem fez, quem não fez, engajamento e 1000 outros... Pesquisa de reação e 1000 outros indicadores. Seu chefe olha para você sem entender nada. Ele pergunta novamente, qual o resultado do treinamento? Agora você olha para ele sem entender nada. Ué, tá aí? Você aponta para os relatórios. Isso não me diz nada, ele fala. O que eu falo para o CEO? Como que eu justifico o orçamento da área? Como que eu justifico você com o número de pessoas que fizeram horas de treinamento? Eu quero saber de resultado. Você sai da sala meio perdido. Mas, por sorte, você encontra esse episódio do Revocast e você vai aprender muito sobre exatamente isso. Hoje estamos com a Suane Vargas, que é consultora de Learning Experience, especialista nesse tema aqui na Revo e criadora da comunidade DI em Ação e autora de vários cursos sobre DI e assuntos de educação. E vamos falar hoje sobre resultados de aprendizagem versus resultados de negócio. Opa! Suane, seja muito bem-vinda ao Revocast. Seja muito bem-vinda, Suane. Muito obrigada a vocês e a você que está acompanhando. E vamos falar um pouquinho sobre esse desafio. Assim, essa história que eu relatei aqui, ela é real ou só acontece lá na Finlândia? Ela é mais real do que a gente gostaria, né? Uhum. Muito mais do que a gente gostaria. E o que acontece na minha visão, ao menos, existe essa nuvem sobre os indicadores, as métricas de vaidade do treinamento, que são esses que você comentou nesse storytelling. Sim. Então, hora treinamento, homem-hora treinamento e tal, que são importantes, mas são importantes apenas para a área de treinamento, para que ela meça o resultado da área e do esforço da área, na verdade, nem do resultado, mas que ela meça o esforço da área com relação aos seus projetos. Mas ele não aponta necessariamente para um indicador de negócio. Fazendo uma pequena analogia com o mundo do esporte. É como se a gente pegasse o futebol e você falasse o seguinte, qual foi o resultado do jogo?
e você fala, a gente chutou 5 vezes pro gol, a gente teve posse de bola, a gente fez isso, a gente fala, tá bom, mas eu quero saber qual Marcou foi. gol? Marcou gol ou não marcou? É isso. E você só traz os indicadores de esforço, mas não traz o resultado, de fato, quem ganhou o jogo. Eu vou passar a usar essa analogia. Gostou? Inventei agora. Gostei. Jura? Muito bom, muito bom. E é exatamente isso. E a gente precisa, dentro da área de treinamento, mostrar o valor estratégico do nosso trabalho. Senão não faz sentido, é como você trouxe na sua história. Senão não faz sentido estar ali. Perfeito. Não é? Eu me lembro logo no início, não no início, mas no meio daquele período de pandemia que a gente passou há um século atrás, né? Parece outro mundo. Lá 1900 bolinhas. 1900 bolinha. Eu me lembro de conversar com uma coordenadora de treinamento que estava reestruturando a área de uma grande construtora aqui de São Paulo, escritório aqui em São Paulo, que ela estava me contando, ela falou, Suane, quando veio a pandemia, a área toda foi desligada. Deixou de existir a área de treinamento. Por quê? Porque não conseguiu comprovar os resultados que ela agregava, principalmente naquele momento. Legal. Até deixa eu dar um contexto rápido aqui, porque quando a gente estava bolando justamente a pauta desse episódio, a gente até começamos falando aqui de trazer as dores, né? Uma coisa que aparece muito, né? E se você ouvir os outros episódios do Revocast, você vai ver que tá em quase todo episódio essa briga para o T&D ser mais estratégico, né? Essa necessidade, porque a gente percebe muito que a área de T&D, se não ficar atento a isso, está cada vez mais perdendo meio que a exposição, está perdendo valor, está acontecendo essas coisas, está sendo áreas completamente sendo fechadas. Acessórias, né? Se torna uma área acessória. E também perdendo orçamento, reduzindo, porque às vezes a empresa está em crise, uma área que é muito visada para redução de orçamento é justamente a área de treinamento, né? Então, como que a gente briga contra isso? Como que a gente defende esse valor do T&D ser mais estratégico e ganhar, né, a notoriedade, a visibilidade que merece perante a alta liderança das empresas, né? E Nilson, e vamos pegar o caso contrário. A empresa que consegue, a área de T&D que consegue ser estratégico, ele consegue ganhar cada vez mais espaço. Quando acontece uma pandemia como essa, ele cresce, né? É a área de destaque, porque a empresa fala, eu preciso mudar a cultura, preciso fazer uma mudança, Quem vai me apoiar nisso? É a T&D. Por quê? Porque para fazer qualquer mudança, você precisa envolver as pessoas. E quem vai fazer todo esse treinamento e desenvolver essa mudança vai ser a área de T&D. Então, a diferença entre o seu cenário e o meu cenário, onde a área de T&D vai crescer, né? Cresceu, e vai se tornar mais importante na crise, é justamente o que a gente está falando aqui. A capacidade de mostrar resultado, e não só relatório de LMS. Exato. Acho que a primeira coisa que a área de treinamento precisa fazer é se reunir e falar, escuta, qual é a nossa proposta de valor como área? Qual é o nosso posicionamento como área de treinamento dentro dessa organização? Porque se fica no automático, ela acaba se posicionando automaticamente como um fornecedor. Então é alguém que a área de negócio, o cliente interno dela chega e fala, eu preciso de um treinamento. Igual o médico, que você como paciente vai no médico e fala, oi doutor, tudo bem? Então eu tô com uma dor aqui, eu suspeito que seja isso porque eu vi no Google, e eu quero só que o senhor me faça a receita do remédio X. É a automedicação. A automedicação, que acontece muito no treinamento. Né? O cliente muitas vezes vem... E com o chat GPT mais ainda. Muito. A área cliente, eu tô com isso, então logo eu preciso desse treinamento. Logo preciso disso. E se a área não entende qual é o seu posicionamento, ela, às vezes até com medo de criar um conflito, ela vai e atende. Não, pois não, eu faço isso. Para quando que você precisa? Que é a pior pergunta que se pode fazer para um cliente, né? Para quando? Sempre para ontem. Né? E é sempre para ontem a resposta. E ele vai fazer, enfim, do jeito que dá, que ele acha. E a área acaba virando um tirador de pedidos. Vira um tirador de pedidos. E isso é péssimo. Porque justamente na hora de trazer resultado, cadê o resultado? Porque o tirador de pedido, o que ele faz? Ele entrega curso. E o posicionamento da área de treinamento precisa ser de entregar resultado por meio de cursos. Curso não é o produto final. É só o meio, né? É o meio, é o veículo para chegar no resultado. Então ela precisa entender isso, se apropriar desse novo posicionamento de não, eu sou um parceiro de negócio dentro dessa organização. Mas por outro lado é muito confortável tirar pedido, não é? Poxa, meu chefe está pedindo isso, eu vou lá, entrego e tá tudo bem, eu não vou criar conflito, não vou... Agora, eu enfrentar meu chefe e começar a fazer as perguntas difíceis que nem também, ele né? sabe... ou área cliente, bom ponto, que nem eles sabem responder,
será que isso não vai me botar muito em evidência? O que você acha sobre esse pensamento? Muito boa essa provocação, muito boa. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte: educação, e educação corporativa principalmente, é um processo. E da mesma forma como a gente prepara treinamentos para capacitar pessoas, eu também preciso educar o meu cliente. Isso também é um processo. Então não vai ser do dia para a noite. Acho que esse sofrimento fica quando, eu quero marcar uma reunião com você, Nilson, para a gente discutir o projeto, a demanda que você me trouxe. E ele fala, não tenho tempo. E aí você vê, poxa, perdi essa batalha, perdi essa guerra, não vou tentar mais. Aí está a derrota, de fato. Aí ele vai e fica na M quentinha, não sei se eu posso falar isso aqui, mas ele fica ali nessa zona de pseudo-conforto, que na verdade não é, porque o profissional de treinamento, quem escolhe atuar nessa área, ele tem um desejo genuíno de ver as pessoas se desenvolvendo. Então acho que é um engano, e às vezes as pessoas se auto-sabotam nesse sentido, de achar, então eu não vou gerar incômodo, vou só fazer as entregas, tal, mas esse profissional, ele está frustrado. E isso não é legal para ninguém. Sim. Em nenhuma das pontas dessa mesa, entende? Então, ele precisa tentar. Ele não vai conseguir nem sempre na primeira, nem sempre na segunda, mas ele precisa começar a ter conversas com esses clientes internos, com esses demandantes, discussões e perguntas mais estratégicas, mais direcionadoras para resultado. O que eles me trazem muito é assim, mas Suane, tá bom, eu te ouvi, fui lá e fiz uma pergunta sobre resultado. E o cliente não soube me responder. Eu falo, não, ele é um líder, ele tem essa resposta. O que ele não está acostumado é responder isso para o treinamento. Então, de fato, dá uma tela azul. Ele fala, mas você me perguntando isso, por quê? E aí causa aquela sensação de eu não sei. Não é que ele não sabe, ele não está acostumado. Então você precisa começar a gerar isso nele, ter esse tipo de conversa recorrentemente, para que ele perceba, ok, eu posso conversar sobre resultados com você e não só com a diretoria, não só, enfim, com outras áreas. Eu acho que o primeiro passo é a área de treinamento, entender e incorporar isso. Porque todo mundo, a gente já fala muito sobre cultura organizacional, a importância da cultura, né? A famosa frase do Jack Welch, que fala que cultura come estratégia no café da manhã. E o que muitas pessoas da área de treinamento não entendem é que a cultura, muita parte dessa cultura é feita pela área de treinamento. Então, a universidade corporativa, a área de T&D, ela tem um papel fundamental na transformação e no apoio e no desenvolvimento daquela cultura. Porque a cultura, além das frases bonitas lá na parede, né, além de, obviamente, parte inspiracional, propósito, valores, etc., tem muito a ver com o que a empresa vai ensinar para os seus funcionários e quais são as rotinas que a empresa precisa ter no seu dia a dia para executar. Isso está 100% ligado à área de T&D. Então, se toda empresa sabe que para executar seu propósito, a missão e chegar em resultados, a parte mais importante é a cultura e a área de T&D é uma das partes que mais influencia a cultura, você consegue enxergar a importância do papel que T&D tem no resultado do negócio. Agora, se ela só enxerga como um tomador de pedido, só entregando os treinamentos, essa visão nunca vai, né, ser evidente para a pessoa e ela não vai ter a coragem, às vezes, de confrontar um chefe que está questionando por que eu devo fazer isso ou por que não faz aquilo. Então, acho que essa mudança de mindset é muito importante para quem trabalha de T&D, para ver essa importância e ter esses dados para poder confrontar depois, quando alguém pede para fazer uma coisa um pouco diferente do que deveria. É entender a proposta de valor da área. Todas as vezes em que eu estive com o cliente fazendo esse exercício de entender a proposta de valor, sempre foi muito interessante notar que a liderança, né, a coordenação, a gerência de treinamento e o restante do time nunca tinha a mesma resposta para qual era a proposta de valor da área. Sim. Cada um falava uma coisa. Cada um falava uma coisa. Então, precisa ter esse alinhamento, porque a área também precisa estar unida nesse sentido, entendendo o que é e falando, eu vou te apoiar. Olha, o cliente hoje não trouxe a resposta que você gostaria, que você precisava, mas olha,
a gente segue, né? O que não pode acontecer é eu, como analista de treinamento, tento fazer isso e a minha liderança não me dá suporte. Aí vai andar sozinho. Aí você tem uma proposta de valor muito mais ambiciosa do que o restante, né? Aí não adianta, não vai ter empoderamento para isso, né? Exatamente, exato. E o que eu percebo também, a gente está falando de proposta de valor da área, eu gosto muito dessa analogia que você trouxe do médico, né? Porque as áreas demandantes, os clientes chegam com a automedicação, eu preciso disso. E aí o que é legal que você traz nessa provocação é assim, fazer as perguntas para ter certeza, você está com febre, né? Você está com esse sintoma, aí você já está querendo se medicar, mas vamos chegar na causa raiz, no que você quer resolver? Tem até aquela brincadeira, né? Fizeram um treinamento, mas poderia ter sido só um e-mail. Exato. Só um e-mail de comunicação já resolveria, né? E aí já a pessoa pedindo curso, pedindo treinamento, mas era um reforço de um comunicado. Então, como assumir essa postura e principalmente assim, conseguir fazer as perguntas certas para fazer a área cliente de repente, agora eu entendi, e mudar o mindset de quem já chega com uma automedicação, né? Como fazer isso, né? Primeira coisa, você precisa entender quem é o cliente. E quem tá, eu como consultora, antes de ter uma conversa com o cliente, eu preciso mapear, entender, investigar aquele cliente, saber um pouco mais da história dele. Quem está dentro de uma área de treinamento, da mesma forma. Né? Às vezes tem essa ilusão de, eu trabalho aqui, eu conheço a empresa. Não necessariamente. Você precisa entender quais são os desafios que a empresa está passando, qual é o momento dela, aquele segmento, aquela indústria, quais são os desafios daquele momento. Depois, dentro da área que está trazendo essa demanda, quais são os desafios dessa área nesse contexto? Saindo do macro, indo para o micro. E até entender quem é a pessoa que está solicitando. Muitas vezes. Porque às vezes ele tem uma forma de trabalhar que é muito peculiar, que você precisa se adaptar a ela. Até para entender, Richard, porque às vezes tem demanda, quer dizer, isso acontece lá na Finlândia, aqui não. Mas lá eu já ouvi histórias de treinamentos que eram muito mais para suprir uma necessidade do ego do gestor do que uma demanda de fato dos seus liderados e de uma área, entende? Então ele precisa investigar, conhecer a pessoa justamente para isso. Então, fazer várias perguntas que você sabe qual é a resposta que você busca, mas você faz perguntas de formas diferentes para poder checar, entende? Então, entender todo esse contexto e entender, principalmente, não só a dor desse demandante, mas de quem precisa ser treinado, de quem é o público-alvo dessa ação de treinamento. Falei, então tá. Então, algumas perguntas para a gente dar exemplo para o pessoal que está acompanhando a gente. Qual é o indicador atrelado a esse problema que você está me relatando? Como que você, o que trouxe para você falar, opa, isso aqui eu preciso melhorar ou eu posso melhorar? Ele vai te trazer um indicador. Olha, eu preciso de um treinamento porque a gente não está vendendo bem, ou porque o nosso NPS de atendimento ao cliente está nível X. Ele vai te trazer um indicador. Ok. Deveria, né? Deveria. Ou pelo menos deveria. Mas se doeu nele a ponto de ele falar, preciso da área de treinamento... Alguma coisa ele sentiu, né? Alguma coisa ele percebeu. Né? Eu costumo dizer assim, ninguém quer fazer treinamento. E na empresa, eu acho que um grande desafio da educação corporativa é justamente esse, né? Porque a gente não é pago para fazer treinamento. O funcionário não é pago para fazer treinamento, muito pelo contrário, não é? Muita liderança por aí fala, poxa, o cara vai ficar 6 horas em treinamento. Ele precisa entregar resultado. Tem que entregar resultado, já está produzindo. Já está vendendo. Né? Se treinamento fosse bom, no final do ano, você ganhava trilha e não PLR. Entende? Então, a gente precisa entender por que as pessoas... qual é o benefício? Eu falo que é o método QVML. Vocês conhecem o método QVML? Não conhece? Não. Precisa investigar isso com o cliente. É o que vantagem Maria leva. Que vantagem Maria leva. Por que esse cara precisa fazer esse curso? Qual é o benefício dele? A gente falou mais cedo um pouco sobre engajamento, né? O grande problema é as pessoas não engajam nos treinamentos. Ela não engaja porque não é interessante para ela. Se aquele treinamento resolvesse um problema que ela tem, ela ia fazer. Eu concordo muito. Enxergando. A gente até na Revo vai começar uma solução, falou, a primeira coisa que eu tenho que vender na cabeça do público-alvo que está sendo treinado ali
É assim, o que o americano chama isso, a mesma coisa que você falou do QVML, é What's in it for me, né? Então, assim, eu chego aqui na solução, eu vou ganhar o quê? Se eu fizer. Então, a primeira pergunta que ele se faz, se você começa já respondendo isso, respondendo assertivamente, beleza, você ganhou a atenção dele, né? É o Kiko, né? É o Kiko. Que eu ganho com isso. E aí, muitas vezes, o que o profissional de treinamento faz? Recebe a demanda, anota o pedido, elenca os objetivos de aprendizagem, coloca na primeira tela do curso e fala, ok, tá feito o meu trabalho. E aí não engaja, poxa, por que será? É engraçado que a gente estava falando antes desse episódio começar, falando de engajamento. O engajamento, ele é o meio para chegar no resultado. Não é? Então, muitas vezes, os resultados, os indicadores de aprendizagem, acabam sendo até indicadores de engajamento, mas isso aí é o meio para chegar no fim. Você não vai ter resultado se você não engajar, mas só engajar não significa que você tem resultado. Não é? Então, o engajamento é importante, sim. Precisa também ter esses indicadores para saber se as pessoas estão fazendo ou não. No entanto, falando muito no mundo de curso online, principalmente, até o presencial a mesma coisa, só saber métricas ou indicadores de engajamento, às vezes não é o suficiente, não digo nem para o resultado, mas para o engajamento em si. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de, sei lá, anticorrupção, que é extremamente chato, todo mundo concluiu o curso, tá bom, mas todo mundo ficou lá, next, o quiz que você pode responder quantas vezes quiser até acertar, e concluiu, engajou. Outra coisa é, poxa, eu criei uma história, um roteiro aqui, todo mundo adorou o curso, está falando, comentando e tal. Qual dos dois? Os dois têm o mesmo relatório. Os dois falam que a pessoa fez o curso. Qual dos dois vão, de fato, mudar um comportamento, que no caso de anticorrupção é o objetivo, não é? É o que mais engajou, mas o indicador de engajamento é só a conclusão. Então, é difícil você até medir. E por isso que quando a gente vai falar de resultado, o engajamento também não pode sair de cena. A gente precisa ver como que a gente faz as pessoas de fato quererem fazer e ter essa transformação dentro do curso. Perfeito. E treinamento de compliance, né, é o melhor exemplo que se tem para dar. Por quê? Porque toda empresa tem, é obrigatório e é chato. É um tema chato. Por que ele é chato? Porque, em tese, todo mundo sabe o que é ser ético, todo mundo sabe que é errado não aceitar suborno, todo mundo sabe, né, em tese. Agora, se eu recebo essa demanda e só falo, por que você precisa desse curso? Porque é obrigatório? Claro, é obrigatório. E você segue fazendo, não vai dar. E dentro até da hora que você for desenvolver, você fala, o que você precisa saber? Pergunto para a demandante. Ele precisa saber a lei tal. Aí você vai, então tá, deixa eu estudar a lei, vou desenvolver um curso explicando a lei. Então, se você só foca no conteúdo, vai se tornar chato. É um dispositivo chato. Agora, se você foca no comportamento, então tá, eu não quero saber da lei. Quais comportamentos que você não quer ter dentro da empresa? Exato. E começa a fazer cases, storytelling, usando todas as metodologias, para que aquele curso se torne interessante. E o conteúdo, ele apenas é uma parte quase oculta. Né? É muito mais sobre o impacto, né? O what's in it for me, né? O Kiko, ou qual vantagem Maria leva, é mais sobre isso do que o conteúdo em si. Exato. E eu acho que esse é também um grande erro quando a gente entra dentro dos conteúdos, que as pessoas estão muito mais focadas no conteúdo e não na transformação. Exato. Por isso, continuando as perguntas, né, que a gente estava entregando para o pessoal, uma boa pergunta é justamente qual é a mudança de comportamento que você vai conseguir ver entre o Nilson que fez o curso e o Richard que não fez o curso. O que eles vão fazer de diferente num período após essa ação de treinamento implementada? Comportamento observável, né? Comportamento observável, exatamente. Né? Isso é bem importante. E se eu não converso sobre isso no início, quando eu estou tratando dessa demanda, quando ela chega, aí não adianta eu querer fazer isso lá no final. Aí eu caio nas métricas de vaidade do treinamento, que o engajamento pobre, né? Talvez a gente possa chamar assim. É só se ele viu todas as telas. É só se ele passou pelas telas. Né? E, de fato, não vai dizer nada para ele. Agora, se eu tenho já nessa conversa, esse mapeamento feito de entender quais são esses comportamentos críticos observáveis, falar, olha, a gente precisa fazer o treinamento de compliance porque a gente paga um valor elevado de multa por X, por problema X. Ok, então esse é um indicador. A gente não pode ser meu único.
Mas por que você tem essas multas? De onde elas provêm? Do comportamento XYZ. Então, então me relata uma situação dessa para eu trazer para o curso. Né? Assim, o compliance é um treinamento que poderia ser de fofoca. A galera ama fofoca. Não é? Você traz... O storytelling, treinamento de compliance é incrível que você pode fazer. Exato. As pessoas querem saber, mas nossa, como acabou essa história? E conseguiu, não conseguiu? Eu lembro que a gente fez treinamento de compliance para uma das grandes empresas envolvidas na Lava Jato, e a gente fez totalmente baseado em storytelling, onde as pessoas saíam presas dentro do curso de acordo com a resposta que era dada. E foram cenários que aconteceram. Era curso ou previsão? Mas a narrativa foi o grande sucesso aí disso que você está trazendo, Alexandre, nesse case, foi justamente a forma, né? Porque eu lembro assim, curso de compliance até então, eles começavam assim, seja bem-vindo ao curso de código de ética, você terá 3 horas para fazer esse curso. Né? Então já começava com essa frase super convidativa. Nossa, né? Que até quando a gente fez alguns cursos, eu falei assim, você está começando já, né? E de novo, muito texto, next, avançar. Agora, quando a gente começa contando uma narrativa, um storytelling, eu nem falei ainda de curso, eu nem usei a palavra treinamento, mas eu começa com uma história, começa com uma história, uma série, uma coisa muito mais pensada aí em entretenimento. E quando a gente fala em entretenimento, eu tomo cuidado de não achar que tudo tem que ser com humor. Né? Porque às vezes compliance você vai usar humor, não combina tanto, né? Mas assim, o drama também é entretenimento. Né? Então essa história que a gente criou, que nem o Richard está trazendo, a pessoa foi presa. Ou às vezes você não tem orçamento para isso, você pode ser uma situação simples. Pega alguém contando o caso. Teve uma situação assim lá na Finlândia que alguém foi preso porque tinha dinheiro na cueca. E aí isso aconteceu, tá? Então você pode contar histórias até sem a dramatização da situação, né? Ou às vezes você não tem nem orçamento para isso. Você pode contar isso em texto com uma foto. Mas... Traz os escândalos que aconteceram de compliance ao redor do mundo. Exatamente. Né? Já dá um contexto. Exato. Né? Mas o foco é o que você acabou de falar, a mudança de comportamento. E não o conteúdo. Senão a gente tem uma diferença entre a instituição de ensino, a faculdade, e a área de T&D. Né? Eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que é a universidade, quando ela vai ensinar, pegando, por exemplo, essa caneta. A faculdade vai falar sobre a caneta. Então ela vai falar como que a caneta foi criada, a história, todo o supply chain, logística, vai falar tudo da caneta, as matérias-primas, o impacto de ESG, tudo. Só não vai falar uma coisa, como que escreve. A área de T&D tem que falar o seguinte, eu estou focado no seguinte, você pega a caneta, bota na mão e começa a escrever. É isso que eu preciso que você faça. Então essa é um pouco a diferença. E quando você vai, o exemplo que a gente falou de compliance, falar muito em foco no conteúdo, você está esquecendo o fundamental, é o comportamento que eu quero mudar. Então, isso, quando a gente vai falar de estratégia de conteúdo, tem que ser o core para que você consiga o engajamento, a gente está focando um pouco no engajamento, mas para que você depois consiga ter o resultado. É isso. Quando você vai mapear essa demanda, tem 3 questões que você precisa responder. Primeiro, é a mais fácil, que é a necessidade de aprendizagem. Então você está sentado aqui na minha frente que você precisa desse treinamento. Me conta o porquê. Ele vai te contar. Depois, com essas respostas que ele te dá, você precisa entender quais são os objetivos de desempenho, que são atrelados ali ao resultado do negócio e tem a ver com essa mudança de comportamento. Né? Então, pago multa porque as pessoas fazem isso e eu preciso que elas mudem isso. O que elas fazem e o que eu preciso que elas façam. Preciso entender esse ponto A e esse ponto B. O treinamento ele vem justamente para construir esse caminho. Né? Perfeito. Levar do ponto A para o ponto B. Né? Ponto A, o que as pessoas fazem hoje? Ponto B, o que eu preciso que elas passem a fazer diferente. Né? E eu preciso entender, é muito importante, eu sei que a gente está abrindo várias ideias aqui, né? Mas é importante que ele faça um mapeamento com o público-alvo também, porque nem sempre o gestor entende o porquê a pessoa não faz o que ela deveria fazer. Tá aí a causa raiz, né? Não chega na causa raiz. Né? Exato. Só entrega a informação e aí não resolve o problema. Então precisa investigar. Mas, né, isso vem uma etapa seguinte. E depois que ele entende quais são os objetivos de desempenho desse curso, aí que ele começa a pensar em objetivo de aprendizagem. Perfeito. Né? Diferente do que se costuma fazer. Tipo, as pessoas precisam aprender a... E aí vai e sai fazendo treinamento. Não, primeiro eu preciso entender qual é a mudança de comportamento que eu preciso conseguir observar. Ela tem que ser observável. Sim. Isso é muito importante. Né? Não pode ser uma coisa de percepção. Aí eu acho que foi bom. Né? Eu acho que as pessoas gostaram. Não, tem que ser
possível de ver, Uhum. né, essa mudança de comportamento. E aí sim eu vou para o objetivo de aprendizagem. Agora tem uma metodologia que a gente fala muito sobre como você consegue fazer isso, como que você consegue descobrir isso. Chama-se TBC. Não sei se você conhece. Conheço. Tira a bunda da cadeira. Então, para você saber o que o seu público precisa, quais comportamentos, você tem que sair da cadeira lá do T&D e do RH e ir para a ponta. Sim. Você tem que entrevistar pessoas, você tem que conversar, você tem que entender aquele contexto, entender os problemas, para entender os desafios, tudo mais, para você chegar nos objetivos de aprendizagem, para você conseguir desenvolver a solução, até para você descobrir, entender melhor que case que eu vou escrever, que história que eu vou fazer e tal, somente com TBC. Perfeito. Não é? Recentemente, para um dos projetos que a gente está desenvolvendo, eu fui a campo, na Zona Leste. Quem está aqui em São Paulo sabe, Zona Leste, só nos morros, e subindo e descendo o morro, e fazendo visita junto com uma pessoa que representava ali o nosso público-alvo, e foi super interessante, super interessante. Você consegue perceber desafios que a gestão que está lá no prédio comercial, no escritório, não tem. Entende? De como que ele vai acessar todas aquelas informações enquanto ele está falando com o cliente, que tipo de resposta o cliente fala, qual é a linguagem que ele usa, que não tem nada a ver com a abordagem do escritório. Né? Então é um outro cenário. Tem que usar o TBC. TBC mais que VML é sucesso. Exatamente. E isso, quais outras perguntas você lembra, assim, que eu acho que são eu estou anotando todas aqui, eu acho que são vários insights. Quem está desenhando o projeto, fazendo diagnóstico, quais são essas tem mais perguntas poderosas aí, além das que você já citou? Eu acho que uma outra, talvez, seja para a gente fazer, né, da necessidade, do objetivo de desempenho, e aí para o objetivo de aprendizagem o que as pessoas precisam aprender para cumprir, que cumpra com esse objetivo de desempenho. Então, se eu mapeei esse comportamento, então o que as pessoas precisam saber para que esse comportamento não se repita, ou seja reforçado, ou seja, né, aí vai depender de como foi a resposta. Então, fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Quando você vai conversar com um especialista naquele tema, seja do compliance, enfim, o treinamento que for, ele é apaixonado por aquele tema. Não é? Então ele vai querer que você coloque tudo no curso. Aí entra essa questão do ego que você falou também, né? Entra um pouquinho do ego. Ele fala, né? Então ele quer colocar a linha do tempo, né? Ele quer colocar, olha, porque no passado se fazia assim, mas isso não agrega em nada para o que de fato, para o comportamento que precisa de fato ser mudado. Então quando eu pergunto para ele o que é estritamente necessário que as pessoas saibam para que elas alcancem esse resultado, então eu já começo a filtrar o conteúdo a partir dali. Para não ficar naquela coisa de conteúdo. Eu preciso ser objetiva. Legal que você sempre volta para essa mesma hierarquia, né? Você fez a pergunta da análise ali do desempenho, aí o objetivo de negócio, que é o comportamento observável, e aí disso deriva o objetivo de aprendizagem. Então depois tudo você vai escutar na hora de entrevistar o especialista, você fica voltando para esse lugar aqui e fazendo meio que o contra-check, né? Confirmando esse duplo check do tipo, eu entendi que isso é interessante, mas olha, não está conversando com esse objetivo de aprendizagem, com esse objetivo aqui de desempenho, né, de resultado que a gente citou anteriormente, né? Então você tem que sempre ficar cortando aí, né? Filtrando, editando. O tempo todo. Porque senão a tendência é aquele curso inchado, com muito conteúdo, de 3 horas de conteúdo, né? Mas que efetivamente não promove a tal mudança de comportamento que a gente quer. E aí fica um curso chato. E aí no próximo o cara fala, não vou nem fazer esse curso aí. Entende? Essa cultura de aprendizagem, não importa qual é que a empresa que a empresa fala que tem. Vira uma coisa, os cursos são sempre chatos, são longos, muito conteúdo, não tenho tempo. Não agrega. Não agrega. Não vai mudar em nada. Então só entra lá. Eu já vi casos na Finlândia de estagiários que tinham a senha de todo mundo para realizar o curso. Para fazer os cursos. Estou precisando de estagiário desse. Isso é uma boa profissão, né? Faço cursos por você. Quando você a Revo podia vender isso, né? Isso é um serviço para a Revo, obviamente. Não precisamos disso para os nossos cursos. Mas só que para fazer os cursos dos nossos concorrentes. Porque os nossos não precisam. Saiu bem. De fato. Mas é curioso que esse não é um assunto novo. Né? Talvez a gente consiga trazer mais insight, mais ferramentas para como resolver esse desafio. Mas é um desafio
já com bastante constante, né? Por que isso é constante? Por que isso não evolui? Eu posso ser polêmica? Pode. Por favor. A gente gosta. Silvacast é pra isso. Vamos lá. Quem acompanha meu LinkedIn sabe que polêmica é comigo. É verdade, é verdade. Olha, eu acredito, e aí, claro, isso é uma crença minha, tá? Percepção minha. A gente tem muito modismo dentro da área de treinamento. Uhum. Então, você tem, agora todo mundo tem que fazer storytelling. Aí todo mundo faz storytelling. Sim. Não importa o como. Todo mundo diz que faz storytelling. E qual comportamento você quer mudar, né? Sem critério. Né? Quando eu falo desse modismo, o problema não é o recurso em si, mas o uso do recurso. Então a mesma coisa com, agora vamos gamificar. Aí todo mundo gamifica tudo. Nossa, você falou isso, eu lembro. Acho que uns 4, 5 anos atrás só se falava de gamificação. Só se falava de gamificação. Né? Sendo CBTD, só tinha gamificação. Só tinha gamificação, perfeito. Eu lembro disso. Agora a gente está na onda da IA. Uhum. Então tudo é IA. Né? É só apertar um botão. Não, tem que ter critério também. Até para apertar botão, você tem que ter um critério e um propósito. Até para saber qual botão apertar. Para saber qual botão apertar, exato. Então eu vejo que o treinamento, ele acaba sendo se iludindo, não é que ele vai sendo, não. Acho que ele acaba se iludindo um pouco nesses modismos e se perdendo. Nessa tentativa de mostrar resultado, ele acha que adotar a última tendência vai fazer com que ele consiga fazer isso, mostrar essa relevância, falar, olha, a gente está, a expressão é péssima, vai denunciar a idade, mas na crista da onda, sabe? E aí ele tenta usar isso, então ele fica muitas vezes correndo em círculos com os mesmos problemas. Por quê? Porque ele não está usando, não é nem a ferramenta certa. Acho que treinamento precisa entender isso. O nosso grande aliado nos projetos de treinamento não é só ferramenta. Ferramenta é ferramenta e só, e ponto. Não é? Mas é o pensamento estratégico que faz a diferença. Então precisa parar de se iludir que a ferramenta ou a estratégia da moda, né? Realidade virtual também teve tempo. Uma época, todo mundo queria fazer realidade bateu virtual. Várias pessoas, vocês fazem realidade virtual, a gente faz realidade virtual, a gente chegou até a gente até fez, mas fala, a gente faz, mas não acredita muito nisso, não. Eu me lembro nesse CBTD, em que era moda, a realidade virtual, tinha na época era um grande player do mercado, hoje ele nem existe mais, mas ele falou assim, olha, se vocês, numa palestra, né, lá, ele falou, se vocês não estão usando realidade virtual, vocês estão fadados ao fracasso. Que curioso, hoje em dia olhar não existe mais. Até piorar, o Bill Gates falou em 2021 que em 5 anos tudo vai ser realidade virtual. Bill Gates, tá? Para não falar que é um fornecedor. Pega o próprio Facebook, quando muda o nome para Meta, ele fala do metaverso e que o metaverso seria a grande onda e perdeu dinheiro. Então você de T&D, se seguir o modismo não tem problema. Bill Gates e Mark Zuckerberg também seguiram, tá? Não, faz parte. Acho que faz parte você. Inovar. T&D precisa estar atento ao que está acontecendo, isso é fato. Mas ele precisa filtrar. Não quero dizer que o Nilson usou uma estratégia na empresa dele que vai funcionar na empresa do Richard. Não achar São que tem essa fórmula, diferentes. Né? Não achar que vai ser uma fórmula agora, a nova tendência é a fórmula que resolve tudo. Não existe fórmula mágica. Então você tem que fazer, você sempre fazer a leitura do contexto. E aí vou cair no ponto que você trouxe, que é fundamental. Pensamento estratégico. Que aí eu acho que é onde o T&D tem que evoluir para conseguir falar, nesse caso aqui, a ferramenta e o recurso, a estratégia vai ser essa porque eu tenho um raciocínio lógico por que eu cheguei nisso, né? E não só seguir a tendência. Então fica a pergunta, como ter mais pensamento estratégico? Como o T&D conseguir ganhar essa maturidade de negócio para perceber o seguinte, não, isso aqui vai mexer o ponteiro, isso aqui vai entregar resultado. Como ter pensamento mais estratégico e não isso é um bom ponto, porque às vezes a pessoa nunca teve essa experiência, né? Como exigir isso. Porque a pessoa normalmente ela é formada em a gente fala, né, quais são as grandes áreas de formação de T&D normalmente? Pedagogia, psicologia. Então ela não vai ter letras, não vai ter muito esse aparato, né, esse know-how de negócio, naturalmente pela formação, né? Então como que a gente pode dar mais pensamento estratégico para as áreas de T&D, né? Olha, eu juro que eu queria ter essa resposta pronta, tá? Queria mesmo, porque ela não é fácil. Talvez uma coisa seja, a gente de treinamento, eu estou me incluindo nisso, a gente precisa sair da bolha de treinamento. Então olhar para outros mercados, outros cenários, outros temas.
Então, fazer um curso de gestão de negócios faz muito sentido para quem trabalha em treinamento. Fazer um curso de marketing, como já foi dito em outro podcast aqui, a gente fala faz muito. sentido. É curioso porque quem está em T&D, só um rápido parênteses, quem está em T&D e passou por alguma formação de marketing ou, quiçá, alguma coisa comercial, a pessoa, quando vai para T&D, ela normalmente ela realmente consegue muito mais expressividade, consegue vender muito mais, consegue fazer o branding das soluções. Quero dizer assim, ela se dá muito melhor quando ela vai para o âmbito de treinamento, que ela vem com essa carga. Até deixa eu fazer um desafio aqui rapidinho, só para a gente ver. Qual é a sua formação? Administração de empresas e marketing. Entendi. Agora a coisa conectou. Não, porque a gente percebe isso, quem vem desse... É curioso você também, né, nessa mesma linha, né, percebe quando a pessoa vai para treinamento, mas tem esse know-how, vem com essa expertise, ela consegue se sobressair muito mais, né? Sim, mas é importante dizer o seguinte, né, de repente quem está assistindo tem a sua formação em letras e tá tudo bem, porque acho que esse é o grande pulo do gato da área de treinamento. As pessoas têm formações diferenciadas, diferentes entre si, né? E todas elas agregam valor para a área de treinamento. São olhares diferentes que se traz e se soma para esse olhar estratégico. E quanto mais diferente, melhor. Por isso que buscar beber em outras fontes que não só da educação faz sentido para essa construção. Então, entender, por exemplo, desculpa te cortar, mas, por exemplo, um curso que está na moda, digamos assim, que eu acho que treinamento precisa fazer, copyright. Nossa, eu concordo. Falei isso no episódio ontem. Entende? Por quê? Porque qual é a nossa matéria-prima? É conteúdo, não é? Eu preciso reescrever um conteúdo. Eu preciso entender como que eu escrevo isso de uma forma persuasiva no bom sentido. Concordo, da coisa. Não é no sentido de manipular, mas no sentido de entregar uma boa informação, perfeito, trabalhar uma informação. E convencer a pessoa. Escrever de uma forma mais memorável do que só entregar o conteúdo. Exato. Né? Entende? Agora, a formação é uma parte, outra coisa é a prática. E uma forma de você conseguir um pouco essa prática é o TBC que a gente falou. É indo para a ponta. Então, eu preciso entender mais do negócio da empresa. Deixa eu passar um dia lá com a pessoa para entender como que ela faz isso, quais dores ela tem, deixa eu entrevistar, e aí começa a trazer vários insights que sentado na cadeira de T&D você não vai ter. Sim, total. O profissional de treinamento ele tem que ser curioso. Ele não pode ser a pessoa que está só na frente do computador e respondendo e-mail e atendendo demanda. Ele tem que ser alguém que sai, faz o TBC e vai a campo e conversa. A qualquer momento, ele tem que encontrar essas oportunidades. Seja no cafezinho na copa, seja numa reunião, num almoço, ele tem que encontrar oportunidades. E curiosidade é uma das habilidades do Fórum Econômico Mundial, né, de 2030. Então, entra aí um pouco em linha com as tendências que a gente fala. Vamos lá. Uma das coisas que a gente quer falar aqui é do ROI, ou além do ROI, ou não só o ROI, né? Para a gente não ficar só preso no ROI, eu falo muito do ROE, que é o retorno sobre expectativa. Então, às vezes, vamos pegar um curso de liderança, não é? Às vezes eu não consigo medir o resultado concreto. E isso trouxe R$ 7.493 para a empresa. Não, mas eu consigo criar uma expectativa. Você até falou aqui, um indicador atrelado àquela dor, né? Eu acho que esse é o ponto da expectativa. E criar uma hipótese. Tá bom, se eu fizer esse curso de liderança, eu vou conseguir reduzir turnover em 4% e melhorar, sei lá, o turnover ainda assim é financeiro. O indicador... Né? Não, você depois difícil. consegue converter, né? Mas o indicador de cultura e consigo fazer tal indicador. Então, às vezes, uma forma de você olhar o ROI é olhar para o ROE. É criar expectativas, criar hipóteses e tentar buscar aquela hipótese. E aí você vai para o CEO, o VP lá no começo do episódio que a gente falou, você fala, qual o resultado? Não é quantas pessoas fizeram o curso. A gente conseguiu reduzir o turnover em 7%, a pesquisa de clima era 3,4%, agora é 3,8%, e além disso a gente conseguiu ter tal e tal indicador. Aí, pessoal, realmente eu preciso continuar investindo e preciso até te dar mais dinheiro do que eu estava te dando. Que é o objetivo que a gente está querendo treinar aqui, né? Como é que você aumenta orçamentos para treinamento e não deixa reduzir, né? Com essa visão mais estratégica, né? Isso. Qual é a área da empresa que mais tem investimento? É a que mais traz resultado. Não é? Por que você tem o Neymar, voltando lá para o futebol, por que o Neymar ganha tão bem?
Eu não sei, eu não tenho capacidade técnica de dizer se o Neymar joga muito bem. Mas eu sei que ele... Quando ele joga, né? Porque agora só tá machucado. Mas eu sei que ele gera muita renda. É por isso que ele é bem pago, não é? Por isso que ele tem retorno. Né? Ele gera também esse retorno do investimento que se faz nele. Treinamento precisa ter essa mentalidade. A gente precisa parar de ter uma mentalidade de só... Veja, não é só... Tá? Claro, desenvolver pessoas, obviamente, é muito importante. Eu entendo, mas não pode ser só essa paixão por pessoas. Não pode ser só... Exato, é isso. Não pode ficar o só na não paixão. Tem essa paixão. O CFO não tem paixão. É o coração de gelo, né? Eu tô entendendo, não pode... Assim, a gente tem essa essência, a gente tem essa missão bonita, né? Esse propósito, mas o que a gente está dizendo, não pode ficar só no papo do propósito, né? Tem que tangibilizar para resultado efetivo. Né? Perfeito, é isso. Precisa tangibilizar. E onde está isso? Em resultado. Para o negócio. Né? E não só nas métricas de vaidade. Então ele precisa buscar isso. Eu vejo muito nos currículos, né? Falar, quais idiomas que você fala? Inglês, português? Tá, mas e o idioma do negócio? E a língua do negócio você fala? Precisa falar a língua do negócio. E teve até um episódio bem curioso que a gente até falou assim, fala-se muito sobre entender do seu negócio. A gente falou que a gente está descobrindo que não é só entender do seu negócio, a empresa que você trabalha, é entender de negócio, não é do negócio, mas entender de business como um todo, né? E aí você entendendo melhor como... ler um DRE, como o mercado... Empresa, ações, como o mercado se posiciona e tudo mais, aí provavelmente você vai conseguir conectar pontos, né? Ver movimentos que estão acontecendo no macro mercado, né? E aí você consegue conectar e ver como tua empresa está lidando com aquilo, e aí você tem uma conversa muito mais assertiva na hora de propor alguma coisa, né? Total. A gente precisa lançar mão do discurso de mas eu sou de humanas, né? E se apropriar de um posicionamento estratégico. E esse posicionamento estratégico dentro da educação corporativa passa por resultados, passa por indicadores. Então eu preciso saber um pouco mais do negócio para saber quais são os indicadores relevantes para ele, para fomentar esses resultados a partir de treinamento. Agora você deu uma dica que, assim, muito importante, que não dá para deixar passar, eu queria até dar um destaque, conectando com o que o Richard trouxe do ROI, do retorno de expectativa. Você falou muito bem, seta essa expectativa antes de começar. Né? Porque depois que já foi o treinamento, de repente você vai falar assim, não, mas esse indicador melhorou, mas ele não era prioritário para o teu chefe. E o cliente não vai conectar com o treinamento. É aquela coisa, se deu errado a culpa é do treinamento, se deu certo foi a campanha de marketing lá que deu certo. É mais ou menos isso. Por isso que a gente precisa reforçar desde o início. É o combinado no porquê né? desse projeto. E eu não estou aqui para te entregar um curso, eu estou aqui para melhorar os teus resultados. O que você está buscando melhorar de resultado Forte essa frase é isso. Então eu vou te ajudar com isso por meio de treinamento. Eu falo, a área de treinamento não é responsável por entregar curso. Ela é responsável por alavancar resultados por meio de treinamento. Muito bom, muito bom. É isso que a gente faz. Muito bom. Agora a gente chega naquele momento do episódio com aquela pergunta que a gente faz sempre, né? Sônia, para você, o que é a revolução da aprendizagem? Eu acho que é o resumo de tudo que a gente conversou aqui, né? Acho que a revolução da aprendizagem é conectar a aprendizagem com o resultado do negócio. Simples assim. É legal que a gente já falou ao mercado, né, Richard, umas vezes como trazer a aprendizagem para o coração, para a estratégia, né, para o coração do negócio. Né? E concordando muito com você, acho que é quando a gente consegue fazer essas coisas se conversarem, né? Conectar, né? Conectar a aprendizagem como parte do coração da estratégia do negócio. Aí que é quando a gente consegue ficar esse T&D estratégico, né? Isso. Muito bom, muito bom. E agora a gente chega no nosso reta final ali. Eu acho que assim, as pessoas, depois dessa aula toda, estão curiosas para saber quem é a Suane, né? Tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Fala um pouco aí sobre sua carreira, a experiência que você já teve e depois também como você era pessoa física. Puxa, essa é a parte mais difícil, eu acho essa. A gente não pode voltar pro tema? Falar da gente eu acho muito difícil. Bom, eu sou alguém muito preocupada com resultados, com processos, talvez pela minha formação inicial, esse meu olhar para a educação seja dessa forma, né, muito voltada para processo e resultados. Eu já atuo na área de educação corporativa, eu parei de contar nos 15, então é 15 mais. Mais de 15 anos,
né? Tive uma passagem pela TAM, Foi onde eu Latam, te quando a gente conheci. se conheceu. Eu conheci a Sônia, só para falar, Long time ago. eu tinha acabado de montar a empresa, estava com uns anos na empresa e tentando vender projetos para você lá na Latam. Foi. E aí você acabou saindo e, enfim, aí pode continuar Isso. um pouco. Você não conseguiu, então. Não consegui. Eu acho que ela falou assim, mas qual o resultado, Richard, que você vai entregar? E aí você não conseguiu sair do outro lado. E aí foi o contrário. Mas serviu como treinamento, né? Aí veio o contra-pitch, né? Hoje ela trabalha com a gente. Então, Tá vendo? Olha só, que plot twist. Plot twist total. Legal. Sim. Depois eu saí ali, eu achei que a cadeira já não me servia mais, eu queria mudar de fato, ou impactar, talvez mudar muito forte, né? Mas impactar mais a educação corporativa. Então, passei a formar profissionais de treinamento, designers instrucionais, analistas, enfim. E continuo fazendo isso até hoje, né? E agora, mais intensivamente, como consultora de Learning Experience na Revo. Muito bom. Expandindo esse propósito. Muito bom, muito bom. E fora do LinkedIn? Fora do Quem é a LinkedIn, eu sou a feliz mãe do Rafael, de Quantos 14 anos? anos. 14 anos. E 1,85 m. Nossa, tá mais alto que eu. Tá difícil dar bronca. Pra dar Curioso, bronca tem que eu fazer tenho um filho, sentar. Rafael, de 14 anos. Jura? Mesmo nome, mesma E idade. também mais alto que você. É mais alto que eu. Essa parte não é muito difícil, não, mas realmente é curioso. Mesmo nome, mesma idade. É a paixão da minha vida, é a razão de tudo. Legal. Muito bom, muito bom. Sônia, queria agradecer aqui a sua participação, né, aceitar aqui o nosso convite. E eu acho que esse episódio deu ROI. Acho que deu resultado. Deu ROI e deu ROE. Ou ROE, se for carioca falando, né? ROEA. Deu ROEA. Deixa nos comentários. É ROE no São Paulo e ROE no Rio de Janeiro. Então, obrigado mais uma vez. Eu acho que tem muitos insights aqui. Eu espero que você que esteja ouvindo aí também tenha anotado bastante coisas. Eu quero agradecer também você, Sônia, até por vários insights e por essa nova etapa, né, na Revo, que a gente já está colhendo muitos frutos. Namoro já de 7, 8 anos. Né? Quando foi lá que você foi na Latam? Não, você foi na Latam já tem uns 10 para mais. Ele não quer entregar, 10, 12. Eu parei de contar no 7. E a gente está muito feliz aí, colhendo muitos frutos e certamente aí com toda essa visão de deixar o T&D mais estratégico, né? Subir a barra de vocês aí para a gente cada vez mais mostrar como o T&D entrega resultado de negócio. Essa é a nossa missão. Eu acho que a gente conseguiu muito bem aqui contextualizar e colocar isso em pauta aqui no episódio de hoje, né? Então, obrigado. Contem comigo e quem está assistindo também. Pode marcar reuniões. Vamos lá conversar sobre isso. T&D estratégico. Muito bom, muito bom. Nilson, nossa, eu anotei muitas coisas aqui, né? As perguntas chaves. O que você anotou aí? Eu anotei, assim, até uma pergunta para não esquecer, conforme vocês foram falando, você usou a analogia de estatísticas versus resultado, né? Uhum. E aí eu vou sempre vou usar essa analogia do futebol. Tudo bem, entendi quantos chutes a gol foram, entendi o esforço, entendi que foram não sei quantas horas de treinamento, mas no final do dia, marcou gol ou não? Né? Qual foi o resultado? Acho que fica essa pergunta, se marcou gol ou não, né? E justamente, né, Richard, assim, a gente falou de como não ser só um tirador de pedidos, tomar cuidado com esse lugar só de reativo, né, sem questionar, sem fazer as perguntas poderosas, né, a Sônia deu várias perguntas poderosas aqui. Gostei também de que educação é um processo, e aí educar o seu cliente, a sua área cliente, o seu demandante também é um processo, provavelmente vai fazer parte aí da tua jornada. A questão, Richard, de definir proposta de valor da área como um primeiro passo, né, porque às vezes você está num lugar achando que a proposta de valor é uma e seu chefe não está na mesma página, né, então é importante unir esses esforços, né, pensando de igual maneira. E aí veio todas as perguntas, né? Qual o indicador que te motivou a pedir uma solução? Se a área cliente chega com uma demanda, né? Qual o indicador aí, ou o que você sentiu, né, que motivou você a pedir uma solução de treinamento? O método QVML, né? Que vantagem Maria leva, né? Como é que a gente demonstra isso para o público-alvo? Qual o comportamento, né, observável que eu quero mudar no público? E acho que uma frase que ficou aqui para mim, já que eu anotei, assim, alavancar resultados por meio do treinamento. Então, a área de T&D, ela não entrega curso, ela não entrega treinamento. Eu notei isso. Ela alavanca resultados por meio da educação, por meio do treinamento. Né? Não estou aqui para entregar curso, estou aqui para gerar resultados. Para mim, poderoso. Grava aí, anotou essas frases aí para você passar a usar? Muito bom, muito bom.
Eu acho que assim, tem várias anotações, mas eu acho que essas foram as principais. Perfeito. E o que a gente sempre fala aqui, né? Nosso objetivo é treinar a área de T&D para que não entregue, agora eu gostei, vou usar isso, para que não entregue curso, mas gere resultado. E consequentemente um T&D mais estratégico para vocês conseguirem, cada ano que passa, aumentar o orçamento da área e não o contrário, né? Fica aí a nossa missão aí. Perfeito, Nilson. E Vamos lá. se as pessoas quiserem entrar em contato com você, fazer benchmark? Vamos lá, adoro, pode mandar mensagem, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo, ou Nilson Revo, né, que igual aquele hack que o Richard sempre passa, coloca o nome e a empresa Nilson Revo, você vai me encontrar no LinkedIn, e no Instagram eu estou com @Nil_Figueiredo. E eu esqueci até de falar da Suane, se você buscar ela também no LinkedIn, Suane Vargas, você vai achar ela lá no LinkedIn, e vocês podem me achar como Richard Ochoa, e também não esqueça de seguir a Revo. Você está no RevoCast, né? Siga, por favor, @SomosRevo. Perfeito. E Nilson, o que vem por aí? Tem novidade? O que será que vem no próximo episódio, hein? E no nosso próximo episódio, vamos para o mundo de compras online. O que dizer? O que está por trás das compras online? Vamos entender como que funciona o processo de onboarding para 17 mil associados da Amazon. Você ouviu certo, da Amazon mesmo. Então não é qualquer compra online que você está falando, está falando da Amazon aqui. Exatamente. Pô. Olha então, só, hein? Vamos trazer a Bruna Belotti, que é BP Sênior de Aprendizagem da Amazon, para contar como que ela fez para transformar um onboarding que era baseado em tarefas para um onboarding baseado em tudo que você pode imaginar para ajudar a pessoa a comprar o propósito, porque vou até parar de falar porque você vai ter que assistir.